Desde o início de One Piece, o Oda vem criando personagens incríveis. Independente de serem heróis ou vilões, todos têm seus próprios traumas e motivações. Porém, dentre todos esses personagens, existe um que se destaca: Don Quixote do Flamengo. Esse foi o personagem que o Oda deu todas as características necessárias para que ele se tornasse um protagonista, mas ao invés disso, ele se tornou o melhor antagonista da obra. Pessoal, pra gente entender por que o Doflamingo funciona tão bem, a gente precisa começar pela construção dele. Porque o Oda fez uma coisa incrível. O Doflamingo apareceu muito antes de Dressrosa. Ele surgiu lá atrás, na reunião dos Chichibukais, como o superior do Bellamy, no leilão humano de Sabaody e na guerra de Marineford. Porém, durante todos esses anos, o Oda se recusou a explicar exatamente quem era esse personagem. Ele deixou o mistério crescer. E o que o leitor entendia, sem saber todos os detalhes, eram três coisas. Primeiro, o Doflamingo era poderoso. Segundo, o Doflamingo era conectado, ele tinha contatos em todos os lugares. E terceiro, o Doflamingo estava envolvido em algo muito maior do que parecia. Ele era uma presença antes mesmo de ser um personagem completo. Mesmo quando ele não aparecia, ele deixava marcas. E é aí que está a genialidade, porque quando o Doflamingo finalmente vira o centro da história em Dressrosa, aquilo não parece uma introdução, parece o pagamento de uma dívida narrativa que o Oda vinha construindo há anos. O leitor já sentia que o Doflamingo estava mexendo nos fios do mundo inteiro, muito antes de ele entrar no palco principal. Pessoal, também tem um carisma que é impossível da gente ignorar. O visual do Doflamingo é exagerado de propósito, o casaco de penas rosas, o óculos escuro, o sorriso constante, a postura relaxada, cores extravagantes demais para um homem tão cruel. Muitos não perceberam na época, mas o sorriso constante mandava um recado. Ele se divertia com a ruína dos outros e não precisava esconder isso. O Doflamingo parecia alguém que queria ser visto, mas os óculos criavam um efeito oposto. Eles escondiam os olhos dele e impediam que a gente o lesse completamente. Os óculos são uma máscara permanente. Eles representavam a barreira entre ele e a própria vulnerabilidade, a recusa de deixar alguém enxergar a humanidade dele. E é por isso que a derrota dele quebrando os óculos é tão poderosa visualmente. É como se a fantasia de Intocável finalmente tivesse sido rachada. Dito isso, a gente precisa voltar para a origem de tudo, porque a tragédia do Doflamingo é uma das mais pesadas de todo o One Piece. Doflamingo nasceu como nobre mundial. Para ele, quando criança, o mundo era simples. As pessoas comuns obedeciam, os escravos existiam, a família dele era superior a tudo. Matar ou humilhar alguém não tinha consequência nenhuma. Ele foi criado literalmente acreditando que era um deus. E aí, o pai dele, Don Quixote Homem, tomou uma decisão que mudou tudo. Ele decidiu abandonar Mary Joyce e viver como um humano comum ao lado do povo. Porém, o que veio depois foi uma queda brutal. A família perdeu o privilégio celestial, foi rejeitada pelos outros nobres e passou a viver na pobreza. E o pior de tudo é que eles foram perseguidos pelas próprias pessoas comuns que tinham sofrido a vida inteira sob julgo dos dragões celestiais. Durante esse período, a mãe do Doflamingo morreu de uma doença naquela miséria, e a família foi torturada e quase crucificada pela multidão enfurecida. O jovem Doflamingo viu o próprio pai, um homem que já foi tratado como um deus, ser incapaz de proteger a própria família. E galera, essa tragédia explica muita coisa sobre o monstro que ele virou. Ela explica o ódio dele por fraqueza, a necessidade obsessiva de controle, o desprezo pelos humanos comuns e a recusa absoluta de se sentir impotente de novo. Esse contexto desenvolveu nele a crença de que a bondade é uma fraqueza mortal, e deu a ele a obsessão por recuperar uma posição acima de todos. Tudo que o Doflamingo se tornou nasceu daquela lama, daquela humilhação, daquele momento em que o predador virou a presa. Mas aqui tá o ponto mais importante, e é onde o Oda mostra que é um gênio. Porque a tragédia não isenta o Doflamingo de nada. E o Oda prova isso com um contraponto perfeito, o Rocinante, o irmão mais novo do Doflamingo. Porque o Rocinante viveu exatamente a mesma queda, os mesmos pais, a mesma pobreza, a mesma tortura. Os dois irmãos passaram pelo mesmo inferno, porém o Rocinante escolheu se tornar alguém bom, e o Doflamingo escolheu se tornar um monstro. A história do Doflamingo não diz que trauma cria automaticamente um monstro. Ela diz que o trauma pode explicar uma escolha, mas nunca apagar a responsabilidade por ela. O Doflamingo sofreu coisas que nenhuma criança deveria sofrer, mas o Rocinante sofreu ao lado dele. E é por isso que o Oda não deixou a gente usar a dor do Doflamingo como desculpa para o monstro que ele escolheu ser. A escolha do Doff fica clara em um dos momentos mais sombrios da obra, porque aos 10 anos de idade ele tomou uma decisão que o definiria para sempre. O Doflamingo culpava o seu pai por toda a desgraça que a família passou. Na cabeça dele, se o pai dele não tivesse renunciado ao status de dragão celestial, nada daquilo teria acontecido. Então, com uma pistola que o Treble deu para ele, o Doflamingo atirou na cabeça do próprio pai. E ele fez isso ignorando os apelos desesperados do Rocinante, que implorava para ele não matar. Só que ele não parou com apenas essa execução.
porque depois ele fez algo ainda mais perturbador. Ele pegou a cabeça do pai e levou de volta a Mary Joyce, achando que entregando a cabeça do traidor, ele seria aceito de volta como um nobre mundial. Porém, os dragões celestiais o rejeitaram. Disseram que ele fazia parte de uma família de traidores e fecharam as portas. A partir desse momento, o Doflamingo jurou vingança contra os nobres mundiais. E também, pessoal, uma coisa importante, foi durante essa fuga de Mary Joyce que o Doflamingo conseguiu a arma mais poderosa do arsenal dele, que não é nem uma fruta nem um haki, é a informação. Ele descobriu o segredo do tesouro nacional da Terra Sagrada, um segredo tão perigoso que poderia abalar a estrutura interna do mundo se viesse à tona. E ele usou esse segredo para chantagear os próprios nobres que o rejeitaram, forçando eles a devolverem para ele, mesmo que de forma limitada, os privilégios de ser um nobre. O menino que foi expulso do céu voltou e colocou o céu inteiro como refém. E é por isso que ele conseguiu virar um Chichibukai, é por isso que ele mobilizava a CP0 e é por isso que ele agia com uma liberdade que nenhum outro pirata possuía. Bom, pessoal, dito isso, a gente chega no coração emocional de toda a história do Doflamingo, a relação dele com o Rocinante, ou o Corazon. Porque o Rocinante é a chave para entender o Doflamingo por inteiro. Ele é o controle moral da história, a prova viva de que o Doflamingo poderia ter seguido outro caminho. Galera, como a gente mencionou anteriormente, o Doflamingo aprendeu que, para nunca mais ser vítima, ele precisava dominar os outros. Já o Rocinante aprendeu que, para impedir o sofrimento, ele precisava proteger alguém mais fraco do que ele. E é por isso que o Rocinante secretamente trabalhava contra o próprio irmão, infiltrado como um espião da marinha, tentando salvar uma criança doente chamada Trafalgar Law da influência tóxica do Doflamingo. E aqui está o detalhe mais aterrorizante dessa história toda, porque quando ele descobriu que o Rocinante era um traidor, ele matou o próprio irmão. E a parte perturbadora não é que ele matou sem sentir nada, é o oposto. O Doflamingo amava o Rocinante, de uma forma torta, possessiva, mas real. Então quando você para pra perceber, ele não matou o irmão por frieza, ele matou porque no código de valores dele, a traição vale mais do que o amor. E isso revela a coisa mais perturbadora sobre esse personagem. Ele consegue amar e ser monstruoso ao mesmo tempo. Ele não é um vilão vazio sem sentimentos. Ele sente, ele ama. E mesmo assim ele destrói tudo o que ama quando isso desafia o controle dele. No fim, o Rocinante não serve só para salvar o LoL na história. Ele serve para provar que o Doflamingo não foi condenado pelo trauma. Ele foi definido pela escolha que fez depois do trauma. Diante disso, a gente precisa falar da filosofia do Doflamingo, porque ela é uma das coisas que torna ele tão fascinante e ela foi cristalizada naquele discurso icônico em Marineford, onde o Doflamingo, no meio da guerra, solta uma das falas mais famosas de toda a obra. Ele diz, em essência, que os termos pirata e marinheiro, bom e mal, sempre mudaram ao longo da história, que crianças que viveram a guerra e que crianças que viveram a paz enxergam o mundo de forma diferente. No fim, ele conclui dizendo que quem está no topo decide o que é a justiça, que quem vence a guerra se torna a própria justiça. E aqui está o que torna essa filosofia tão perigosa, porque ela não está completamente errada. O Doflamingo acerta no diagnóstico. Ele enxerga com clareza o que muitas pessoas não enxergam. Ele sabe que o governo mundial manipula a história, ele sabe que os nobres mundiais se protegem, ele sabe que a justiça institucional pode ser pura hipocrisia e que o poder molda a narrativa. Nisso ele está realmente certo, ou seja, o Doflamingo enxerga a podridão do mundo de maneira correta. Mas ele erra completamente na resposta, porque ao invés de ele utilizar essa verdade para destruir o sistema podre, ele decide se tornar a versão mais eficiente desse mesmo sistema. Ele começa com uma observação verdadeira, de que os poderosos definem o que é justo, e aí ele transforma isso em uma justificativa pessoal monstruosa, onde ele precisa se tornar o mais poderoso para que tudo que ele fizesse se tornasse justo. Essa é a diferença entre observação e racionalização. Ele viu a doença do mundo, só que ao invés de curar, decidiu virar o maior sintoma dela. Bom, pessoal, dito isso, nós temos que admitir que é impossível falar do Doflamingo sem falar do poder dele, porque a sua Akuma no Mi é perfeitamente ligada à sua personalidade. O Doflamingo tem a Ito Ito no Mi, o poder de criar e controlar os fios. E, à primeira vista, isso pode parecer fraco, porém, nas mãos do Doflamingo, virou uma das frutas mais aterrorizantes da obra. Os fios dele não servem só para atacar, eles servem para controlar pessoas, corpos, cidades e o cenário inteiro. E, quando ele desperta sua fruta, ele transforma o ambiente inteiro em fios. O mundo ao redor dele deixa de ser independente e vira uma extensão da sua vontade, que é literalmente o sonho do Doflamingo, um mundo onde nada exista fora do seu controle. E galera, o contraste com o Luffy não podia ser mais perfeito. O Luffy tem a borracha, o Doflamingo tem os fios. O Luffy é a flexibilidade, o Doflamingo é a rigidez. O Luffy é a liberdade, enquanto o Doflamingo é o controle. E a luta entre os dois teve um significado muito parecido com o que a luta de Luffy vs Imu vai ter no futuro. Até porque, no momento em que o Luffy venceu, ele literalmente trouxe de volta a liberdade para um lugar que estava sendo controlado e manipulado por uma outra pessoa. Dito isso, a gente chega no maior crime do Doflamingo, que é
Dressrosa. O que torna esse crime tão genial e tão horripilante ao mesmo tempo é que o Doff não conquistou Dressrosa pela força. Ele fez algo muito pior. Ele controlou a narrativa. Ele exigiu dinheiro ao rei rico, o rei amado de Dressrosa. Depois, ele usou seus poderes para controlar o rei e os soldados e forçou o rei a atacar o próprio povo. E aí, no meio do caos, o Doflamingo apareceu como o salvador, derrubou o rei rico em público e instalou a família Don Quixote como a heroína que salvou o país. Pessoal, o Doflamingo não só chegou e tomou o trono, ele fez a população inteira acreditar que ele merecia esse mesmo trono. As vítimas dele agradeciam por ele existir, e ele levou isso a um outro nível com a Sugar, pois ela possuía Hobby no Mi. Os poderes da Sugar transformavam as pessoas em brinquedos, e quando isso acontecia, todas as memórias sobre aquela pessoa eram apagadas. Famílias esqueciam que tinham um filho, uma esposa ou um pai. Os rebeldes viravam brinquedos escravos e ninguém lembrava que eles existiam. No fim, os cidadãos de Dressrosa nem sabiam que estavam vivendo dentro de uma ditadura. Na superfície, o país parecia uma utopia alegre, com ruas coloridas, o coliseu, brinquedos vivos, um rei amado, a economia funcionando, mas por baixo tinha escravidão, apagamento de identidade, tráfico de armas, manipulação política e uma população que não fazia ideia de que tinha sido enganada. E é por isso que Dressrosa é tão importante para a obra inteira, porque ela é uma miniatura do mundo. O Doflamingo apagou as memórias do povo de Dressrosa, assim como o governo mundial apagou o século perdido. O Doflamingo controlava a narrativa da mesma forma que o governo controla a história. E tem a ironia mais profunda de tudo. O Doflamingo, o menino que foi expulso do céu, reconstruiu o próprio céu na Terra. Dressrosa, se você parar pra ver, é a Mary Joyce particular dele. Ele recriou exatamente o sistema que destruiu ele. Ele virou um deus enquanto os outros existiam para servi-lo. Pessoal, o Doff odeia os dragões celestiais por terem rejeitado ele, mas ao mesmo tempo ele tenta provar que é um dragão celestial melhor do que todos eles. E tem uma camada do Doflamingo que talvez seja a mais assustadora de todas, justamente porque ela parece bonita. A família dele. Porque o Doflamingo não vê os oficiais dele como subordinados, ele chama eles de família. E o mais perturbador é que esse carinho me parece genuíno. Ele realmente ama aquelas pessoas. O Treble, o Diamante, o Pica. Ele construiu uma família de perdedores, de rejeitados, de pessoas quebradas que ninguém mais queria. Exatamente como ele foi rejeitado. Mas aqui está a contradição. Como falamos mais cedo, o Doflamingo ama, mas ele não sabe amar sem possuir. O amor dele vem com correntes. Olha o exemplo do Bellamy, o cara que idolatrava o Doflamingo, que faria qualquer coisa por ele. E então, o Doflamingo, mesmo gostando do Bellamy, mandou ele lutar, mandou ele sofrer, brincou com a lealdade dele. E por fim, o Bellamy, mesmo destruído, mesmo traído, ainda queria servir ao Doflamingo. Galera, esse é o maior poder desse personagem. Não é controlar corpos com fios, é fazer as pessoas acreditarem nele, mesmo depois de serem destruídas. E o contraste com o Chapéu de Palha é a chave pra tudo. Porque os dois são famílias formadas por gente rejeitada e por sonhadores. Contudo, o Luffy liberta a família dele. Ele dá liberdade pra cada um perseguir o próprio sonho. Ele fortalece as pessoas para elas voarem por conta própria. Já o Doflamingo prende a família dele. Ele dá pertencimento, mas em troca da liberdade. Com isso nós chegamos na queda, e o Oda construiu a derrota do Doflamingo de um jeito simbolicamente perfeito, porque o Luffy, com o Gear 4 pela primeira vez na história, derrota o Doflamingo lançando ele para baixo, atravessando o Dressrosa, esmagando ele contra o chão. Agora pare e pensa no simbolismo por trás disso. O Doflamingo sempre se colocou acima de todo mundo. Ele era o ex-dragão celestial, o rei legítimo, o demônio celestial, o homem que tratava todo mundo como lixo. E no fim, o Luffy arrancou esse falso deus do céu e forçou ele contra a terra. E galera, não foi qualquer personagem que fez isso. Foi o Luffy, um portador do Di, o inimigo natural dos deuses. Pessoal, o Doflamingo é alguém que tentou recriar a posição de Deus que ele perdeu. Então a luta dos dois vira uma resposta direta. A liberdade quebrando o controle, o homem comum derrubando uma falsa divindade, a vontade do povo derrotando a narrativa do tirano. Só que depois dessa derrota, o Doflamingo não foi esquecido. Na verdade, ele é um dos poucos vilões que ainda tem um papel, mesmo preso em Impel Down. Isso acontece porque ele nunca foi só um inimigo pessoal do Luffy. Ele é um vilão sistêmico. Ele representa a hipocrisia do governo mundial, o ciclo de violência dos dragões celestiais, a manipulação da história, a escravidão escondida, a falsa justiça. Dressrosa foi só um sintoma. A doença continua sentada no topo do mundo, lá em Mary Joyce. E o Doflamingo, lá na cela dele, ainda carrega o conhecimento do tesouro nacional, ainda sabe segredos sobre o trono do mundo, ainda pode ser uma peça na saga final. Afinal, ele próprio previu a nova era, a guerra pelo trono, e pode ser que ele acabe fazendo algo para continuar nessa competição. E aí, pessoal, quando você entende todas essas características individuais, fica claro o porquê que o Doflamingo é o melhor vilão de One Piece. Porque tudo nele se conecta. A infância trágica alimenta a filosofia dele. A filosofia alimenta o jeito que ele usa os seus poderes. Os poderes refletem a necessidade de controle. Essa necessidade cria Dressrosa e Dressrosa se espalha para o governo mundial.
mundial. Ele não é o melhor vilão porque é o mais forte, o mais cruel ou o mais estiloso. Ele é o melhor porque o Oda deu a ele tudo que um protagonista recebe: o trauma, o sonho, a família, a filosofia, o carisma, a vontade, e mostrou como cada um desses presentes pode virar uma arma de tirania. O Doflamingo é o que acontece quando um herói em potencial olha para a dor do mundo e decide não curar ela, mas se tornar o maior monstro dentro dela. E talvez o mais assustador de tudo seja isso: o Doflamingo foi destruído pelo mundo, mas ao invés de tentar consertar esse mundo, ele decidiu se tornar alguém que destrói o mundo de volta. Bom, agora me conta, você concorda que o Doflamingo é o melhor vilão de One Piece? E mais importante, você acha que o Doflamingo ainda vai ter um papel importante na saga final? Ou o auge dele já passou? Deixa aí nos comentários. No fim, se curtiu o vídeo, eu só te peço duas coisas: deixa o like e se inscreve no canal. Se você quiser entender um pouco mais sobre o novo sistema de poder que o Oda criou, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.